Boa tarde, amadas. Muito obrigada por vocês estarem mais um sábado aqui comigo, mais um mês aqui comigo, né? E antes de nós começarmos, eu gostaria de chamar a pastora Adriana, né? Por favor, pastora. A pastora Adriana, ela é da Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, a Ascende, a igreja que eu congrego atualmente. E ela que me acompanha mais diretamente, e ela faz parte da equipe de pastores do pastor Toninho e da pastora Helena, que são os pastores líderes da igreja. E eu gostaria, se ela quisesse falar alguma coisa ou estar orando para a gente poder iniciar, queria que vocês prestigiassem ela dessa forma, ok? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e a Chay, para mim, eu sempre digo com a Sabrina, para quem está mais próximo de mim, que foi um presente que Deus colocou na minha vida, para estar me apoiando, me ajudando, que eu sempre pedisse para Deus. Muitas vezes a gente tem uma insegurança dentro de si e a gente acha que Deus não está vendo, e Deus está vendo cada uma de nós, e de vez em quando Ele envia uns anjos assim que aparecem nas suas vidas, e eu digo que a Chay é uma delas na minha vida, que eu aprendo muito com ela. Eu agradeço a Deus assim por cada palavra que ela ministra para nós, muitas vezes lá na nossa conexão, e isso entra no meu coração e me faz ver que eu preciso cada dia mais de Deus, assim, ó. Não só eu, cada uma de nós, cada dia precisamos mais da presença do Pai. Então vamos orar, que Deus venha usá-la, ela tremendamente nessa tarde, nesse café gostoso que estão preparados para cada uma de nós, né? E Deus já preparou antes lá no céu esse momento com a gente. E hoje nós estamos aqui porque é a vontade do Pai. Amém? Amém. Paizinho amado, nós te agradecemos por esse momento, por esse dia, te agradecemos por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos presenteou. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha usá-la, achai com autoridade e poder nesta tarde, Pai, para trazer cura para nossas vidas, libertação para as nossas vidas, que Ele venha sarar, Paizinho, as nossas feridas. Paizinho, se há algo que está nos entristecendo, Paizinho amado, Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade para entrar em nosso coração e fazer aquela faxina mesmo que precisa ser feita, Pai. Paizinho amado, eu te peço que o Senhor venha, Pai, usar a boca da Chay, usar todo o seu ser, Paizinho amado, para falarmos conosco, Pai. E que cada mulher que está aqui nesta noite, as que estão por vir também, Senhor, que venha ter um coração sensível à Tua presença, Paizinho amado, que nós possamos ouvir e entender e entrar no nosso coração e haver uma transformação de dentro para fora, é que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, preciosa. Queridas, então, né, vocês que são novas, a gente está com esse projeto de restauração da feminilidade. Nós iniciamos em março com um retiro, né, o Edição Filha, chamado Virtuosas. E de março até hoje nós estamos com temas bem específicos para as mulheres. Então a gente já tem falado sobre o que é a verdadeira força, nós temos falado sobre dignidade, certo? Como você entender a maneira como você deve tratar os outros e como as pessoas devem te tratar de uma forma digna. Nós já falamos sobre sacerdócio e liderança feminina em paralelo com o sacerdócio e a liderança masculina, que aí, se você sabe seu lugar, você não rouba o lugar que é do homem. Então, temos falado sobre diversos temas, e aí hoje eu falei com vocês que a gente vai começar, né, que é nosso final teórico, certo? Por que final teórico? Porque nos próximos, né, a partir de setembro, nós iremos voltar àqueles temas que a gente abordou e vamos começar a dar os passos práticos. Beleza, falamos sobre perdão, sobre restituição. Como eu começo esse processo? Beleza, falamos sobre ser forte, mas como é que eu consigo fazer isso? Entendi que devo tratar as pessoas com honra e as pessoas têm que me tratar com honra e dignidade. Mas como é que faz isso na prática? Então a gente vai estar encerrando. Como o assunto é sempre muito extenso, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos uns meses atrás, que é eu vou iniciar agora no prático ao vivo com vocês,
e depois eu vou fazer uma gravação do resto da ministração online que vai ficar disponível no nosso canal do Azeite e Vinho, que vocês sabem, né? É só clicar lá, YouTube, Ministério Azeite e Vinho, você vai clicar na playlist Projeto Virtuosas e todas as nossas ministrações, menos as do Retiro, é óbvio, estão ali desde a primeira live disponível para vocês. Certo? E hoje, na nossa primeira parte, sobre os 7 pilares de uma mulher virtuosa, eu quero falar com vocês sobre aquilo que vai impedir vocês de se transformarem numa mulher virtuosa. O que vai impedir vocês de conseguirem pararem de se ver de uma forma que vocês foram moldadas a se enxergar e passarem a se ver da forma como Deus quer? É o que a gente vai conversar hoje aqui, né? Porque eu gostaria que no final vocês pudessem cometer um assassinato comigo. Por favor, abram as suas Bíblias em Provérbios, ou aplicativos em Provérbios 14:1, que vai ser o primeiro texto que nós iremos ler hoje. Esse texto é bem conhecido, certo? Mas a gente vai destrinchar ele um pouquinho para começar a ficar mais claro para você sobre esse assunto. Toda mulher sábia edifica a sua casa, é um texto que a gente tem abordado bastante aqui nos encontros, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, todo mundo que já leu as Escrituras ou já viu essa informação sobre a diferença que há entre a mulher sábia e a mulher tola. E, querida, você vai ver esse referencial de mulher do Gênesis ao Apocalipse. Você vai ver sempre um paralelo entre uma mulher sensata e uma mulher tola. Apocalipse é o melhor exemplo disso. João tem a visão de 2 mulheres, uma revestida de glória, que tem a liderança só porque 12 é um símbolo de liderança, ok? Que tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça, que o sol e a lua estão debaixo dos seus pés, que o primeiro filho dessa mulher há de reger todas as nações, e que o restante da descendência dessa mulher são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Incrível, mulher que até a serpente tentou lutar contra ela. Mas você também vai ver um outro paralelo de uma mulher montada numa besta, tola, proferindo maldições, derramando sangue de inocentes. Você também vai ver o paralelo dessa tola. Você também vai ver o paralelo de uma livre e de uma escrava, né, nas cartas do apóstolo Paulo. Você também vai ver o paralelo aqui no livro de Provérbios, que é um livro que eu digo, um livro 100% praticamente feminino. Você também vai ver esse paralelo da mulher sábia e da mulher tola. E nós lá, hoje também, vamos falar também a referência de uma mulher que foi tola e de uma mulher que foi sábia. E ninguém quer ser tola. Todas nós, todos os dias, acordamos pela manhã não querendo ser as tolas. Todas nós queremos ser as mulheres sábias. Só que para você entender o que significa tolice, agora leia comigo Provérbios, capítulos antes, 9, versículo 13. A gente vai ler aqui o significado, o entendimento de tolice e também as palavras dela no hebraico, para ficar mais esclarecido para você. A gente está construindo. Você não quer ser tola? Ok, mas você sabe o que é ser tola? Provérbios 9:13 diz assim, na versão que eu estou lendo: talvez na sua versão esteja escrita insensatez, loucura, estultícia, mas também esteja como a versão que eu estou lendo, escrita tolice. A tolice é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Só que como nós temos uma visão correta de paixão, vamos ver o que o hebraico entende por paixão. A palavra apaixonada é ramã ou ramá no hebraico e significa murmurar, rosnar, rugir, chorar em alta voz, lamentar, se enfurecer, soar igual o sino mesmo, aquele barulho que o sino faz. Fazer barulho, tumultuar, ser melindrosa, ser inquieta, ser barulhenta, ser movida pelas suas emoções, estar perturbada, estar em alvoroço. Tudo isso significa apaixonada. Então, se a gente colocar, a tolice é uma mulher que murmura,
que rosna, que chora em alta voz, que lamenta, que se enfurece, que soa, que faz barulho, que tumultua, que é melindrosa, que é inquieta, que é barulhenta, que é movida apenas pelas suas emoções, que se perturba facilmente e está sempre alvoroçada. Só que a tolice não é só isso, ela também diz que a tolice é ignorante. A palavra ignorante aqui, querida, ela significa superficialidade, simplicidade e ingenuidade. Aí você pode, mas simplicidade e ingenuidade são características tão boas. Não, amor, é que agora você esqueceu o significado original disso. Ingenuidade só é bom para a criança, porque faz sentido a criança ser ingênua, porque como ela não tem experiência de vida, a maneira como ela interpreta a realidade, né, que ela interpreta a realidade é muito limitada. Então a ingenuidade tem a ver com isso. Alguém que ainda está puro na sua percepção de vida, porque ela não passou por processos do dia a dia, ela não amadureceu, não cresceu, ela chegou agora, certo? Ela acabou de chegar. Mas num adulto, quando você lê o que significa o problema da ingenuidade numa pessoa adulta, diz aquela pessoa que não compreende a dinâmica da vida. Ou seja, uma pessoa que não entende como as coisas realmente são. E isso é um problema. Por quê? Porque o fato da gente não entender as coisas como elas realmente são, faz a gente tomar muitas decisões incorretas. E aí fala aqui sobre simplicidade. Querido, no reino de Deus, a simplicidade é na execução. No mundo, a simplicidade é no entendimento. Enquanto no reino de Deus, você lê em todas as escrituras que você é chamado para buscar o conhecimento, para se aprofundar nesse conhecimento, para meditar, para refletir, para ser um cabeção no entendimento. No mundo, é ao contrário, fala para você ser simples no entendimento e complicado nas execuções. E aí, no reino, o que é simples é a execução. Vamos dar exemplos? A abertura do Mar Vermelho. Chegou os anjos com reto escavadeira, patrola, começaram a construir. Não foi assim que rolou, né? Para abrir o Mar Vermelho. Né? Não foi os anjos ficar a noite toda lá, né, jogando, fazendo uma balsa, alguma coisa. Não. Foi simplesmente seu Moisés pegou aquela vara que ele já usava há mais de 40 anos para cuidar das ovelhas do sogro dele e fez esse movimento aqui. E abriu. Simples execução. Seu Naamã passou por um processo, né? Chegou o profeta Eliseu e disse para ele assim, ó, você vai lá, compra uma galinha, faz isso, faz aquilo, na rua tal, número... Não foi isso. Mergulha lá 7 vezes que você vai estar curado. A execução, simples. Ezequias, vamos mais para frente, estava quase morrendo, doença de morte, clamou ao Senhor para ser curado. Chegou o profeta Isaías, fala para ele pegar uns figos, dá uma amassada, cria uma pasta e joga no local da enfermidade, que ele vai ser curado. O processo é simples. Mas aí você olha no conhecimento, fala sobre conhecimento oculto que só apenas os espirituais conseguem entender. Que para a pessoa do mundo é falado por parábolas, mas os filhos do reino é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mistérios. Então você percebe que existe uma diferença. Enquanto no mundo eles querem que você tenha uma visão curta no seu entendimento, e aí você complica, né? Você complica todos os seus... Quantas vezes começa assim? A pessoa, ela não cria uma otimização nas tarefas dela e tem vezes que ela fica o dia inteiro e não conseguiu concluir aquela tarefa ali. Porque ela começa um pouquinho e para, começa um pouquinho e para, começa um pouquinho e para. Faltou o quê? Está complicada. Então, quando fala de simplicidade no reino de Deus, sempre está falando de simplicidade na execução, mas o entendimento seu tem que ser profundo. Porque quanto melhor você entende o assunto,
mais fácil será para você criar um processo simples para ele. Lembra das primeiras vezes que você fez algo novo. Por que você fez devagar e demorou mais tempo? Porque você entendia pouco do assunto. Depois que você pegou prática, o tempo otimizou, ficou mais rápido fazer. Por quê? Porque quanto maior for o entendimento, mais rápido e mais fácil e mais simples será a execução do processo. Então, a simplicidade que está sendo apontada como uma característica negativa aqui, não está falando de uma simplicidade na execução, porque isso é o desejo da nossa vida. Que todas as nossas tarefas tenham uma rotina bem simples para fazer sobrar mais tempo. Mas está falando numa simplicidade no entendimento. Quando você é superficial, existe tanta coisa para você entender do assunto e você só tocou na superfície. Você está rasa sobre isso. E diz que isso é uma característica da tolice. A última característica da tolice é que diz que ela não sabe coisa alguma. Nesses 20 anos aconselhando pessoas, homens e mulheres, tá? O nosso conselho só mulheres. E é muito interessante quando você chega para sentar com a pessoa para conversar no aconselhamento e eu chego assim, ó, você consegue me responder o que foi que aconteceu com você para hoje você está nesse ponto? Aí a pessoa olha para mim e diz, não sei. Eu não sei por que o meu casamento acabou. Eu não sei por que eu estou com esse problema com meu filho. Eu não sei por que eu estou com essas crises de identidade. Eu não sei por que eu caí em depressão. Eu não sei. E aí é muito interessante que à medida que você vai fazendo um mapeamento na pessoa, você chega na tolice. Ela tomou muitas decisões tolas na vida dela. Por quê? Porque a tolice nunca sabe de nada. Não sei. Por quê? Porque quando é forçado a refletir, a pensar, a pessoa superficialmente ela toca na superfície do processo. E aí se você insiste um pouco mais, ela vai lá para o outro do apaixonado lá. Ela se alvoroça, ela clama, ela murmura, ela reclama, ela faz um monte de coisa, mas não sai do lugar. Então, nenhuma de nós quer ser tola. Só que a tolice, ela tem essas três principais características. O outro texto que eu quero ler para vocês também está em Provérbios, Provérbios 22, 15. É aonde reside a tolice. Diz assim, na versão que eu estou lendo, que é a King James, né? A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. E o outro último texto que eu vou ler para vocês agora também, está em 1 Coríntios 13, 11, né? Que é aquela passagem sobre... geralmente quem conhece 1 Coríntios 13, conhece por causa do amor. Né? 1 Coríntios 13, 11, Novo Testamento. Paulo diz assim, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio da criança. A palavra deixar aqui na minha tradução, que algumas traduções podem estar por desistir, abandonar, renunciar. Ela é a grega katárgio, e ela significa tornar inoperante, tornar desempregado, tornar inativo, apático, indiferente, fazer com que não tenha mais eficiência, tirar a força, a influência e o poder, fazer cessar, pôr um fim, pôr de lado, anular, abolir, cessar, morrer, ser posto de lado, ser liberto disso, terminar todo o intercurso com algo e alguém. Quando a gente entende isso, a gente consegue perceber o quê? Que Paulo, ele teve que matar a criança dele. Geralmente, antes de eu estudar esse texto, eu achava assim, não, ele cresceu e a criança ficou para trás. Mas não, a palavra que ele usou foi que ele
matou todas as características infantis dele. Ele fez com que ela perdesse a força, ele fez com que ela perdesse a influência, ele fez com que ela perdesse o poder sobre ele. Ele parou de analisar a sua vida dentro de uma perspectiva de criança. E por que Paulo fez isso? Porque Paulo compreendeu, para que ele fosse um homem sábio e deixasse de ser tolo, ele precisava matar a criança que havia nele. Por quê? Porque a tolice mora no coração da criança. Enquanto nós permanecermos atrofiadas na infância, enquanto nós nos tornarmos crescidas e não adultas, nós, mulheres, sempre seremos tolas. Por isso que eu disse que eu gostaria que no final a gente pudesse cometer um assassinato aqui, que você concordasse comigo em matar a sua menina interior. Porque se você não matar essa menina, você não vai conseguir ficar livre da tolice. Esses comportamentos que você não gosta em você, está ligado à tolice. Eu tenho certeza que à medida que eu fui lendo algumas coisas que você, eu me identifico. Um pouquinho. Eu faço algumas partes que estão aí, eu me identifico. E por que você conseguiu se identificar? Que ainda existem aspectos infantis dentro da sua personalidade. Você foi ensinado no mundo que você deve preservar a sua menina interior, a sua criança interior. Que você deve nutri-la, que você deve materná-la, né? E essa expressão eu ouvi recentemente dentro do aconselhamento. Que você deve protegê-la, que você deve ouvi-la. E por que Satanás, no mundo, ensinou você a manter viva uma criança interior? Porque a criança é vulnerável. Quando você se mantém criança, a sua verdadeira força não se manifesta. Está ali o Benício. Eu, adulta, consigo vencer o Benício. Eu consigo oprimir o Benício. O Benício não tem força para lidar comigo. Então é muito conveniente para Satanás levar você a manter comportamentos infantis, porque assim é mais fácil ele te roubar, te matar e te destruir. Porque aí, se ele mata você na infância, ou se ele, corrigindo, te atrofia dentro de uma visão infantil, ele sempre vai ter vantagem sobre você, assim como eu tenho vantagem sobre o Benício. Porque eu sou a adulta. Agora, se o Benício se tornar adulto e adquirir toda a força dele, aí eu vou ter um problema. Mas se ele continuar mantendo viva a criança interior dele, maternando, nutrindo, e aí eu começo a contar várias bobagens que é contada a respeito dessa questão da criança, o Benício, mesmo que ele seja mais forte do que eu, que ele tenha mais autoridade do que eu, que ele seja incrivelmente mais herdeiro, e ele é o único herdeiro de Deus do que eu, né? Estou me colocando no lugar do outro, por favor, entenda a metáfora. Ele não vai conseguir fazer nada contra mim, sabe por quê? Porque ele ainda se vê como uma criança. É igual aquela história daquele domador de elefantes, que um cara chegou, né, na Índia e perguntou para ele assim, por que o seu elefante não foge? Porque o cara tinha amarrado o elefante numa cordinha, numa cadeirinha. E ele falou assim, mas isso é tão fácil, o elefante poderia fugir. E ele falou assim, não, eu treinei ele, desde filhote. E aí, quando ele era filhote, eu o convenci de que ele nunca conseguiria escapar de mim. E aí ele foi explicando, né, as técnicas que ele usou para condicionar a mente do elefante a acreditar que não importasse o que o elefante fizesse, ele nunca ia conseguir escapar do dono dele. Aí esse elefante cresceu e não foge mais, mesmo tendo força, poder e habilidade para fazer isso.
Você foi ensinada que se manter a sua criança interior viva, você vai se manter pura. Mas quantas de vocês ainda pedem perdão a Deus pelo mesmo pecado? Está funcionando? Não está. Você não se sente pura. Não, nós temos que manter a nossa criança interior viva, porque aí a gente vai conseguir manter a pureza, porque as crianças são puras. Mas você tem se sentido pura? Não tem. Quantas vezes converso com mulheres que estão aprisionadas por um erro de 30 anos atrás, que não conseguem se posicionar na maternidade delas de forma correta, porque erraram com o filho. Então hoje o filho governa sobre ela, porque ela não consegue se perdoar pelo erro que cometeu com o filho. Mas ela mantém viva a criança dela, mas ela não se sente pura. Ela não consegue nem receber o perdão que já lhe foi dado. O perdão. Mas se eu manter viva, Satanás disse no mundo que eu posso me manter pura. Mas está aí você com dificuldade de orar e pedir coisas a Deus que acha que não merece. Por quê? Porque você não se sente pura. Está funcionando manter a criança interior? Não, se eu manter a minha criança interior, eu vou conseguir me tornar mais dependente de Deus. Quantas coisas você fez sem consultar a Deus? Está funcionando? Manter viva a criança interior? Não está. Você vai ler nas Escrituras desde... Uma das primeiras coisas que Deus falou com Abraão foi assim, ó, ande na minha presença e ser perfeito. E aí, mas ninguém consegue ser perfeito, é porque você não sabe que diferente do que o mundo te ensinou, a palavra perfeição significa maturidade. Maturidade, a visão fantasiosa de perfeição no mundo, nem Deus consegue ser, querido, porque lembre-se, Jesus não agradou a todo mundo. Mas a visão de Deus de perfeição, que é a maturidade, todo mundo consegue ser, porque é o seu destino, crescer e amadurecer. Você não foi chamada para ser uma epítome de excelência para todos os tipos de pessoas e gostos. Você não foi chamada para saber todas as profissões do mundo, falar todas as línguas, ter o padrão de beleza que agrada a todos, ter uma voz que agrada... Você não foi chamada para isso, porque olhe para a natureza é diversa, nem as frutas do mesmo tipo são parecidas umas com as outras. Você pega uma laranjeira e você, quem tem pomar em casa, ou pelo menos um pezinho de fruta ali, você vai ver da mesma árvore, mesma árvore, várias laranjas, e ainda assim cada uma delas tem algo que torna-as individuais. Então, a natureza que Deus fez, Ele revela as intenções de Deus. Salmos fala isso, Romanos fala isso. Deus não quer que você seja um símbolo mor para todos os homens e mulheres. Essa perfeição, ela surgiu da mente de crianças. A perfeição que Deus fala é você desenvolver completamente o seu potencial. Isso é o que significa até a palavra perfeito. Perfeito em latim significa completamente formado, amadurecido. E aí, hoje você diz que ninguém consegue ser perfeito, é porque o mundo é um reino de crianças. Só por isso. E a visão que eles têm de perfeição é algo concebido por uma criança, porque está muito fora da realidade. É muita pressão você se tornar o símbolo maior de beleza para todos os gostos e tipos. É muito de você, de repente, passar a sua vida toda sabendo todas as profissões e ser bom 100% em tudo. É um fardo pesado demais. Tanto que tem muitas das nossas aprendizado que a gente é na imaturidade que a gente aprende, vamos botar assim. Então, tropeços fazem parte. Permanecer caído não faz parte de uma vida de alguém que está progredindo. Mas tropeçar, querido,
dar umas erradas, faz parte. É o permanecer errando que não faz parte. Então, essa perfeição onde você nunca errou, sempre acertou, acerta toda, não precisa de aconselhamento, não precisa de acompanhamento. Cara, que você sai do útero, olha para o seu pai e para sua mãe, beleza, não preciso de vocês, eu já sei preparar minha própria comida, peraí um instantinho, por favor, não gosto muito de alho, tu nem consegue falar quando nasce. Essa perfeição, ela é concebida na infância, e aí é assim que Satanás trabalha, a gente ensina sobre isso, que Satanás tem uma técnica de empurrar e puxar. Então, ele parece que cria diferentes estratégias para te conduzir para o mesmo lugar. Aí, por um lado, ele passa para você a ideia incorreta do que é perfeição, aí você olha, eu nunca conseguirei ser isso, e aí ele faz com que você esqueça que perfeição nada mais é do que você amadurecer. E amadurecimento é individual. Tem a ver só comigo, não tem a ver eu me tornar o símbolo maior de qualquer coisa para alguém. Tem a ver algo que eu preciso para conduzir minha própria vida. E aí, do outro lado, ele diz, mantenha a sua criança viva. Porque ela vai te manter pura, ela vai fazer você se preocupar, ela vai fazer você enxergar a beleza nos detalhes. A beleza nos detalhes. Você passa o dia inteiro estressado, você acha que você presta atenção na lua e na beleza dos detalhes? É quando você está em paz que você de repente, nossa, que lua linda. Mas quando você está inquieta, apaixonada, como diz lá em Provérbios, que você não lembra nem que dia que é hoje, o que dirá se tem lua ou não. Mas diz que se você manter a sua criança viva, você vai aproveitar a beleza nos detalhes, que você, atribulado, não está notando detalhe nenhum. Mantenha os detalhes. E aí o que mais? Se torne dependente. E aí Deus fala, filho, cresça, ande na minha presença e seja maduro. E você, não, pai, se eu amadurecer, se eu não me tornar como criança, eu não vou me tornar dependente de ti. Mas você não escuta nada do que eu digo. Eu acho que se você fosse adulto, ficaria mais fácil para você entender as razões que eu me conduzo na sua vida. Quantas vezes, agora que você cresceu, você conseguiu entender as ações dos adultos do seu passado? E por que você conseguiu entender? Porque você permaneceu criança? Não, porque você amadureceu. Pá, agora eu entendo aquela bronca, agora eu entendo aquele limite que foi estabelecido. Muitas das suas dificuldades de entender a Deus é porque você está interpretando as coisas como criança. Querida, a criança, ela começou hoje na vida. Ela não tem experiência de nada, ela não sabe nem traduzir as próprias emoções dela. Às vezes ela está toda agitada, você chega para o filho, o que você tem? Eu não sei! E você tem que começar a fazer pergunta para ele começar a soltar, para você entender se ele está triste, se ele está com raiva, se ele está com fome, se ele está com sono, para saber o que é. Porque ele, por ter chegado hoje na vida, não sabe de nada. Muito da feminilidade está apoiada na infantilidade. E a gente conversou um pouco disso no nosso retiro de mulheres. E hoje é complicado para as mulheres se verem de uma maneira feminina, correta, sem parar do pilar da menininha. Então você tem que falar suave. Aí imagina eu que tenho uma voz mezzo-soprano. Eu não sou soprano, sou mezzo-soprano. Então, eu tenho notas graves na minha voz. Então, eu não falo tão suave assim. Aí o pessoal já me chama de machinho, porque eu já não falo tão suave assim. E tem a guria que é da natureza dela, que dá vontade de levar para casa, de tão fofa que elas são. Mas isso você vê que não é fingido, é o espontâneo dela.
É o espontâneo dela, mas tipo assim, foi condicionado você a se comportar como uma menininha em tudo. Você tem que pensar como uma menininha, sentir como uma menininha, porque se você não agir assim, você não vai conseguir nem homem, porque homem não gosta de mulher muito adulta. Então eu lembro quando você vai pegando lá os códigos de conduta das mulheres dos anos 70, 50, e tu vai lendo, finja-se burra. Finja-se burra, sério, não, sério, tem uns antigos assim, finja-se burra, não diga que você entende muitas coisas. Por quê? Porque a criança, ela não entende muitas coisas. Então, se você começar a falar que entende muitas coisas, vai apresentar que você é o quê? A adulta. Porque é o adulto que entende mais. A criança, o que ela fala, gente? A criança, ela se distrai. Facilmente. E quando nós mantemos viva a nossa criança interior, a gente acaba perdendo o controle da nossa própria vida e a gente acaba perdendo o controle daquelas que constituíram família, da sua própria família. Por quê? Porque quem produz coisas é a mulher. A menina só usufrui. Quando você é menina, você acompanha a vida que os seus pais estão construindo, mas você mesmo não está fazendo nada. Você acompanha, você usufrui do trabalho dos seus pais, você usufrui do cuidado ou do desleixo dos seus pais, aí você não usufrui, você sofre, mas tipo assim, você, enquanto menina, não está gerando e produzindo nada. Tanto que muito da incapacidade que vocês sentem é porque vocês se veem como menina. E a menina, o que ela pode oferecer? Alguns anos atrás, quando eu estava começando a matar algumas meninas, não sou abortista, mas vocês estão entendendo o contexto aqui, uma delas falou para mim, eu não posso matar a minha menina interior, que você quer que eu mate, porque se eu matar ela, então significa que aquelas pessoas que me machucaram, elas vão ficar impunes. Porque ela havia sofrido na infância dela, sofrido situações bem difíceis, e a história dela não deve ser diferente da história de alguma de vocês aqui. Porque todas nós tivemos infâncias difíceis. Ou por ignorância dos pais, ou por malignidade deles, mas sofremos. Seja porque eles não sabiam o que estavam fazendo, ou seja porque eles não se importavam com o que estavam fazendo. Mas todas nós sofremos isso. E aí ela entendia dentro do rancor, por quê? Porque ao contrário do que você pensa, a criança esquece por estar distraída, mas a criança é rancorosa. Você quer beijar a mamãe? Não, eu ainda estou com raiva da mamãe, porque a mamãe não me deu o pirulito na semana passada e eu me lembro. E eu me lembro, né? Minha filha dizia assim, você não quer beijar? Porque a minha filha era passiva-agressiva, ela não é muito de falar, né? Ela olhava assim com aquele olhar assim, você não vai dar beijo na mãe? Por quê? Você ainda está com raiva de mim? Tá. Eu sou uma mãe bem legal, falava para ela. E aí, ela entendia que se ela matasse a menina, ela ia ter que deixar aquelas memórias traumáticas para trás. E aí é como se as pessoas que a machucaram ficariam impunes. Aí eu falei para ela assim, querida, a sua menina viva não está permitindo que você seja restituída. Porque essas pessoas ainda estão impunes. Está acontecendo alguma coisa com elas? Não. A única pessoa que está presa no passado aqui é você. Está mudando alguma coisa? O fato de você permanecer atrofiada na infância, com o seu potencial todo bloqueado, sem saber qual é o seu lugar, sem saber qual é o seu destino, sem saber qual é a sua missão, está fazendo alguma diferença na vida das pessoas que te machucaram? Quem é que está como tola destruindo a própria vida? Porque você não quer matar a criança em você.
Ela, sou eu, então deixa ir. Quando nós nos mantemos presos na infância, a gente acaba não conseguindo entender as nossas necessidades. Exemplo, quando eu era menina, eu gostava de colo. Quem é que não gosta de um bom colo? Só que quando eu sou mulher, colo não adianta. Eu preciso que alguém me apoie. O meu colo se transforma em apoio. Quando eu era menina, eu queria ser elogiada pelo desenho que eu tinha feito, pela roupa nova que eu tinha ganhado, mas agora que eu sou mulher, eu não quero ser apenas elogiada, eu quero ser reconhecida. As minhas necessidades são maiores. Muitas vezes, você passa por uma situação onde você exige de algum membro da sua família um elogio e a pessoa te dá e você fica insatisfeita. Você exige um colo e a pessoa te dá e você fica insatisfeita. Sabe por que você fica insatisfeita? Porque isso serve para uma menina. Mas você tem outras necessidades. Teve um caso de uma moça de uns 10 anos atrás que ela estava em crise no casamento, no casamento dela, só que tipo, ela não sabia como resolver isso, porque aparentemente tudo era perfeito no casamento dela. Mas ela estava em crise, ela estava numa insatisfação e ela orava a Deus pedindo para tirar essa frescura do lado, porque ela tinha um marido que a elogiava, ela tinha um marido que tratava ela como uma princesa e ela não conseguia entender por que ela estava tão insatisfeita no casamento. E aí, eu comecei pelas perguntas básicas, né? Eu já tinha mais ou menos, é coisa de menina, eu pensando, porque a menina sempre está insatisfeita. Né? Por que a menina sempre está insatisfeita? Porque você não é mais menina, as meninas existem só no seu coração. Mas como você não amadureceu emocionalmente, você não consegue enxergar a sua real necessidade. E aí, quando você chega, a sua interpretação é de menina, você está entendendo? Você quer reconhecimento, mas na tua cabeça você quer elogio. Você quer apoio, mas na tua cabeça tu quer colo. E era o que aconteceu com ela. E aí eu comecei a perguntar assim para ela, falei, tá, você e o seu marido, meu marido, ele é imperfeito, eu é que sou a problemática. E aí ela começou a falar que o marido dela sempre percebia quando ela estava com a unha pintada, né? Se ela mudasse meio centímetro do cabelo, o cara notava e dizia, nossa amor, que linda. E ele, mas tem dias que eu tenho raiva dele. E aí eu não sei. Vamos ver em qual situação você fica com raiva dele. Por exemplo, hoje eu fiquei com raiva dele porque a gente estava conversando um negócio e aí eu fui dar a minha opinião para ele sobre isso, do ponto de vista que ele achava, e falei assim, amor, não te preocupa com isso, deixa que eu penso nisso. Você não tem salão para fazer hoje? Vai lá cuidar do salão. Eu falei, tá aí o seu problema. Como você não matou a sua menina, você fica chateado porque o seu marido não reconhece que você também é adulto o suficiente para poder entender o lado chato da vida. Por quê? Porque o seu marido te elogia, mas ele não reconhece que você tem sabedoria, ele não reconhece que você é uma mulher inteligente, ele não reconhece que você consegue também fazer a sua parte dentro da relação de vocês dois. Aí, ele te dá colo, você está triste, ele escuta toda a sua reclamação lá do seu dia. Mas quando você quer um apoio com os filhos, ele não te dá. Quando você quer um apoio para outra coisa, você não faz. Mas ele está ali. Você senta no sofá, você começa a reclamar como foi o seu dia. Ele, ai amor, eu te entendo, é tão difícil mesmo. Você ganhou o colo que você queria, mas você não está recebendo o apoio que você precisa. Por quê? Porque quem precisa de apoio é a mulher, a criança só precisa de colo. E quando eu e você, a gente não consegue matar a nossa menina, a gente também não entende as nossas reais necessidades. Eu vou conversar com vocês sobre duas mulheres, uma que foi menina e uma que foi mulher. E engraçado, todas elas foram mulheres de Davi.
A primeira delas foi a primeira mulher de Davi, que foi a Mical. Vamos conversar um pouco sobre ela lá em 1 Samuel 14, 47 e 49. Aqui é só quando o pessoal, a primeira vez que a gente cita sobre a Mical. A história dela começa em 1 Samuel 14 e vai até 2 Samuel 7, a história de Mical. Então, são bastante situações aqui. 1 Samuel 14, 47 e 49 diz assim: Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. Se você vai acompanhando os capítulos, você vai ver que Saul havia prometido a Merabe, a irmã mais velha, para Davi. Mas como você sabe que Saul foi o pior sogro que já existiu, ele sacaneou Davi desde o início. Então ele joga a Merabe para se casar com a outra e joga Mical para se casar com Davi. Então ela já começa na vida de Davi sendo a substituta da irmã. Só que para ela não era um problema, que se você ler lá em 1 Samuel 19, você vai ver que ela amava já Davi. Então para ela foi um sonho realizado, casei com o amor da minha vida. E aí você vai vendo essa menina, Mical. O pai dela joga ela para ser casada com outro cara, para poder ferir a Davi. Depois tem um momento que Davi consegue recuperar um pouco a mulher de volta. E toda uma situação, ela consegue salvar Davi quando o pai dela quer invadir onde Davi estava morando para matar ele. Então ela vai lá, coloca uma estátua na cama, cobre a estátua, finge que é Davi e coloca o Davi para fugir da janela. E toda essa situação, até que quando Davi começa a assumir o trono, a primeira coisa que ele faz é: eu quero a minha mulher. Eu quero a Mical. E aí, vocês sabem quem era Davi, uma pessoa completamente enamorada por Deus. E Davi, ao longo da sua vida, ele tentou trazer a arca de volta. E aqui eu já estou em 2 Samuel 6. Vamos de novo, eu já fui cortando ali. 2 Samuel 6, do 13 ao 23. Então, Davi tenta recupera a arca da casa dos filisteus, da nação dos filisteus, porque havia alguém perdido uma batalha, os filisteus roubaram a arca. Depois Davi consegue recuperar a arca e fica durante algum tempo, acredito que 3 meses, na casa de uma pessoa chamada Obed-Edom. E aí Davi, depois de restaurar o tabernáculo e colocar ele no lugar, ele então quer trazer a arca de volta para colocar lá no tabernáculo de Moisés, que já ficou chamado de tenda de Davi depois pelos profetas. Só que aí acontece um problema, porque Davi não soube como agir com a arca. Uma pessoa morre, Davi vai lá, consulta o Senhor. E aí aqui em 2 Samuel é o momento que ele então começa a fazer certinho. E Davi está muito feliz. E eu quero que você entenda, nessa época aqui, Davi já era rei. Então isso significa que a Mical era a rainha de Israel. Mas a Mical, por causa da meninice dela, nunca conseguiu se tornar a rainha de Israel e nunca conseguiu agir como esposa de Davi. O nível que ela alcançou no relacionamento dela com Davi foi o de mulher de Davi. E você vê esse comportamento claro aqui, em 2 Samuel 6, do 13, que a gente vai começar a ler. Porque sim, você tem 2 funções ali. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros e cevados, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor,
o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu ao povo e à multidão de Israel, tanto homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou de todo o povo, cada um foi para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo, sem pudor se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre o Israel, perante o Senhor é que me tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Por quê? Porque quem gera frutos é uma mulher. Quando uma criança gera filhos, você sabe que alguma anomalia tem ali. Tem um caso na história da ciência de uma moça que eu estava lendo que ela engravidou aos 5 anos, né? Ela foi violentada e acabou engravidando porque ela tinha o útero maduro precocemente. Tem um nome para isso, é uma parada rara, mas isso acontece. E é interessante notar que, tipo assim, ó, ela como rainha deveria estar lá embaixo também. Porque o povo dela venceu os filisteus, conseguiu recuperar o maior símbolo que era a arca. Ela era para estar como a rainha de Israel, adorando, se alegrando com esse momento. Se não fosse como rainha, pelo menos como esposa, como parceira de vida, ela deveria estar ali também. Mas não. Ela era filha de Saul, e é muito interessante que, quando uma pessoa era casada, uma mulher era casada, é sempre citado o nome do marido. E a Mical é tão interessante que ela morre sendo a filha de Saul, mesmo quando estava casada com Davi. Não era nem reconhecida como mulher dele, apesar de sê-lo. E quando você estuda a cultura judaica, é dito que Mical foi uma das mulheres mais inteligentes da sua época, que ela conhecia, sabia falar não sei quantas línguas, entendia das línguas ancestrais do hebraico como ninguém. Tanto que o movimento feminista judaico diz que Mical foi a primeira rabina. E tipo, só que a inteligência, o conhecimento do mundo dela, que ela tinha de saber tantas línguas, de entender sobre um monte de situações externas, não amadureceu para se tornar uma mulher. Ela poderia ter interpretado isso de tantas maneiras, mas ela ficou enciumada porque o marido dela mostrou as coxas na hora que estava lá dançando perto de algumas mulheres. E a primeira coisa que ela fez foi tocar o sino, porque a tolice ruge, se enfurece, e ela atacou ele com tudo. Você agiu como um vadio qualquer. E ele, cara, eu estava me alegrando diante do Senhor. Eu não estava lá dando em cima de mulher nenhuma. Mas a menina interpretou isso daquela maneira. E ela morreu irrelevante. Depois dessa história, você não ouve mais sobre Mical. Irrelevante. Por que é irrelevante? Porque quem gera, produz, conquista, executa, é uma mulher.
A menina, ela só passa pela vida usufruindo daquilo que os outros fizeram. Mical era uma menina. E aí ela não conseguiu se tornar a rainha que o povo dela precisava, apesar de ser capaz de armazenar muitas informações, de falar egípcio muito bem, de falar muitas das línguas dos povos daquela época. Ela poderia ser incrível para traduzir documentos, acordos, tratados, se ela agisse como uma rainha. Mas ela era uma pirralha. Ela no máximo conseguiu ser o quê? A namorada de Davi. Ela não entendeu o lugar dela, não entendeu a importância dela dentro daquele lugar. Ela não entendeu o que significava ser a rainha de Israel. E ela passou a vida inteira sendo chamada Mical, não a esposa de Davi. Não é como você lê sobre Débora, a juíza. Débora a gente não sabe qual é o nome dos pais da Débora, mas do marido dela a gente sabe. Débora, esposa de Lapidote. Uda, esposa do fulano. Todo mundo que era casado tinha esse conceito de falar o nome de com quem era casado as mulheres. Ah, Mical, tu não vê isso. Por quê? Porque era uma menina. E menina não casa. Ou se casa, não sabe cuidar do que casa. Por quê? Porque menina sabe brincar de boneca. Menina sabe ter uma família de fantasia. A vida real é para a mulher. Se não matarmos a nossa menina, a gente vai ser a tola que derruba a própria mãe. Eu não estou falando aqui, vocês sabem, né, que eu não estou falando só de casamento. Quando eu tenho ensinado vocês, eu tenho falado sobre todas as áreas da vossa vida. Porque a edificação que você deve construir é sobre se você for casar e se você não for casar. Você ainda precisa matar a sua menina. Para você poder olhar para trás e dizer, sabe, eu acabei a carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Eu não me tornei irrelevante, descaracterizada. Vamos a outra, que agora é o paralelo dela, também mulher de Davi, que se tornou. Vamos falar de uma que eu admiro ela pra caramba. O nome dela é Abigail. O texto dela se encontra em 1 Samuel 25, do 2 ao 38. Eu admiro bastante essa mulher, a Abigail. É uma das mulheres assim que eu acho que ela só perde para Séfora, a mulher de Moisés, no meu coração. Não sei. Não sei. 1 Samuel 25, 2, 38. Para você entender a Abigail, você vai ter que entender o marido dela, então a gente vai ler um pouquinho sobre isso também. Havia um homem, Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb, coitado de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 jovens e lhes disse: subiu ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como estás. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus jovens na tua presença, porque viemos em boa hora. Dai, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos jovens de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé?
Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Então, ele não estava reconhecendo Davi por quem ele era, estava tratando Davi como se ele fosse qualquer um escravo que fugiu, alguma coisa assim. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água, e carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e darei a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, é um xingamento aqui, tá? E não a quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre o jumento, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ele, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com ele. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal significa tolo, ok? Nabal é o seu nome, e a tolice está com ele. Eu, porém, a tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive Iavé e a tua alma, foste por Iavé, impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal seja os teus inimigos. E aqui ela muda o coração de Davi. Né? Resumindo, ela consegue mudar o coração de Davi. A primeira coisa que você nota aqui, dessa questão, é que as Escrituras já diz que ela era uma mulher sábia. A segunda coisa que você nota aqui, é que o marido dela era um tolo, e quando a situação complicou, né, e o detalhe, ela não seria prejudicada, porque Davi disse que ia matar só quem era do sexo masculino. E essa guria, que não era uma guria, era uma mulher, ela vai lá resolver um problema que o marido causou para salvar a pele que não era a dela. E a primeira coisa que ela fala quando se aproxima de Davi é assumir uma culpa de algo que ela não fez. Uma menina não quer resolver nem os próprios erros, o que dirá os dos outros. Não gosta de limpar nem a própria bagunça. Sempre justifica e põe a culpa em outra pessoa, o que dirá sair do lugar dela, de uma situação que não a afetaria diretamente. Ah, mas ela era mulher naquele tempo, se o marido morresse, não sei o quê. Ela era bem abastada, algumas regras mudavam para quem é rico. Sempre foi assim. E ninguém ia querer se intrometer. Se Davi estabelecesse ali que não é para tocar na casa de Nabal, ninguém ia se intrometer com
Abigail. Mas ela, a pedido dos moços, foi lá, resolveu uma briga, uma bronca que não era dela, limpou uma bagunça que não era dela, reverteu a situação, ao ponto que a casa dela foi toda salva. Ela conseguiu mudar. A menina o que faria? Se Abigail fosse uma Mical da vida, ia chegar para Nabal, sabendo que era um caso perdido, certo? Nabal era ímpio, certo? Ele não era um pecador, uma pessoa que cometeu um erro e tem a possibilidade de arrependimento. Porque as Escrituras falam sobre esses dois tipos de pessoas. Os que erram e têm possibilidade de se arrepender, as Escrituras chamam de pecadores. Os que erram, mas nunca se arrependerão, as Escrituras chamam de ímpios. Ele era ímpio, ele era um filho de Belial. Ele jamais ia se arrepender. E aí a menina, que não assume responsabilidade, ia chegar assim, então, o Davi está vindo aqui querer te matar. Ó, lava as minhas mãos, porque você não escuta mesmo. Eu vou pegar as minhas servas e vou ir para a casa da minha mãe. Partir. Tchau e bênção. Você que se vira, querido. Dá seus pulos. Tu não foi lá e ofendeu o cara? O cara guardou os seus servos. Nenhum bandido chegou no período que estava no tempo da tosquia. Dá seus pulos. Se eu vou sair aqui da minha casa para resolver uma bronca sua, Nabal. Ai, ai. Mal dou conta dos meus problemas. Te vira. E foi. E a Abigail pirralha pegaria as servas dela, né? As que ela não gostasse já ia deixar para morrer também. E vou voltar para a casa da mamãe e acabou. A mulher não. A mulher não. Por que a mulher não? Porque a mulher entende que ela, como chefe da casa, ela também tinha responsabilidade por aqueles moços que vieram clamar ajuda para ela. Igual a mulher de Provérbios 31, que nunca deixava alguém sem assistência que se aproximava dela. Porque a menina sempre vai chegar quando alguém se aproximar dela e dizer assim, ai amor, eu não tenho como te ajudar. E deu. Vou orar por ti. E deu. A mulher não, a mulher ela sempre vai assumir uma responsabilidade, mesmo que não é a dela. Mas não era dela no sentido de bronca, porque não foi ela que destratou Davi. Mas aquelas pessoas ainda eram trabalhadores dela também. Havia inocentes que Davi iria matar por causa de um cara, que era o marido. E aí você vê que ela age sem falar com ele. Ai, mas por que ela fez isso? Porque o cara não ia ouvir, gente. Entende? Não é que ela estava fazendo as coisas pelas costas dele, mas não ia fazer diferença. Ela ia ficar a tarde toda tentando convencê-lo a mudar o coração, mas não há nele, ele é ímpio, não há nele arrependimento. E aí ia chegar, quando ela terminar de se estressar com ele, Davi já estava na porta, já tinha matado 15 já. Ela primeiro foi lá resolver, tanto que depois ela conta para ele. Quando você vai lendo o texto, você vê que depois no jantar ela conta, ele fica tão apavorado com isso e acaba tendo um ataque cardíaco e morre. Porque ele não, o tolo não pensou, porque nunca pensa nas consequências das suas ações. E ele não pensou que o que era chamado de milhares, porque Davi, ele foi perseguido pelo sogro, mas a fama de Davi como um super guerreiro corria por todo Israel. O pessoal dizia que Saul tinha matado milhares e Davi era aquele que matava 10 milhares. Ninguém encarava Davi. E o cara assim, o que foi que eu fiz? E ela foi e resolveu. Por quê? Porque ela era sensata. Por quê? Porque em algum momento da vida dela, a Abigail decidiu matar a menina dela. Aí ela conseguiu finalmente deixar de ser tola.
Matar a menina não vai ser fácil. Por quê? Porque você está acostumada com ela. Você trata ela como você. Mas eu vou te dar o conselho para fazer o mesmo exercício que eu fiz. Pede para Deus abrir os seus olhos e ver o dano que você, como menina, fez. Aí, quando você vê a extensão do dano, vai ficar mais fácil para você afogar a sua menina e dizer, você vai morrer. Porque essa vai ser a última coisa que eu irei fazer. A minha meninice, ela fortaleceu a depressão da minha filha. A minha meninice fez o meu filho andar em más companhias. A minha meninice, ela fez com que durante muito tempo eu perdesse a autoridade sobre a minha casa. A minha meninice fez com que eu perdesse a minha identidade. Depois eu tive que consertar e correr atrás de tudo isso. Quando aquela moça de 10 anos atrás chegou para mim e disse, eu não vou matar a minha menina porque senão aqueles que me machucaram saíram impunes, eu consegui entendê-la porque durante muitos anos eu não matei a minha menina pelo mesmo motivo. Eu achava que se eu esquecesse aquilo que as pessoas me machucaram, eles iam ficar livres. Só que eu esqueci de uma coisa muito importante. O injusto é Satanás, Deus é sempre justo. Tanto que nenhuma das pessoas que me machucaram ficaram impunes. E eu não movi um músculo. A única coisa que eu fiz foi matar a minha menina e me abrir para Deus me restituir naquilo que eu precisava ser restituída. Eu não fiquei em modo vingança, eu não entrei em modo... eu não fiquei olhando para trás, eu fui olhando para frente e vivendo a minha vida. Sabe o que é você escutar da sua filha chegar e dizer que um dos motivos pela qual ela quer morrer, porque na cabeça dela ela acha que você tem vergonha dela? E por que ela acha que você tem vergonha dela? Porque você foi uma pirralha como mãe. Se vocês não conseguem ver que eu fui assim, é porque eu matei a minha menina. E é só porque eu matei ela que eu tenho autoridade para dizer para matar as vossas. Porque se a minha estivesse viva ainda, eu não teria moral nenhuma para falar isso com vocês. De você ver a sua filha se cortando, sentindo prazer nessa machucadura, porque você foi pirralha. De você, de repente, ver o seu filho completamente perdido e olhar assim, onde é que eu estava que eu não vi isso acontecendo? Vivendo o seu mundo de fantasia, é ali que você estava. Você estava ali, olhando para as borboletas, enquanto a casa estava caindo do outro lado. Mate a sua menina hoje. É interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele teve que matar o menino dele, ele fala dentro de um contexto de amor. Ele começa falando, porque o amor é assim, porque o amor é assado, e aí ele fala sobre esse menino, e aí depois ele diz que no final o que permanece é a fé, a esperança e o amor, sendo o maior destes o amor. E durante muitos anos o pessoal bateu cabeça porque não entendia o que esse texto de menino tem a ver com aquele texto de amor. É porque o tipo de amor que Paulo descreve, só um adulto consegue manifestar. Por quê? Porque o amor não se conduz de forma inconveniente. A criança, se você não dá o que ela quer, ela te envergonha no mercado. Ela se joga no chão e acabou. O amor não se ufane nem se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses. É algo que apenas uma pessoa madura consegue fazer, porque a criança, por ela estar acostumada, e é o correto, se você cuida bem, é normal que a criança se sinta assim, tudo gira em torno dela, porque todos os adultos estão ali para suprir a necessidade dela. Você acha que ela não vai pensar sempre nos próprios interesses? É o adulto que sabe que tem que cuidar dele e do outro, que não se importa com os próprios interesses.
É por isso que o apóstolo Paulo, depois de ele ter aquela revelação de amor, ele disse assim, cara, eu tenho que matar o meu menino, porque senão eu nunca vou conseguir amar nesse nível. Eu nunca vou conseguir amar nesse nível, que é o amor de Deus, porque Deus é amor e etc e tal. Ele entendeu que apenas deixando, tornando inoperante o menino que havia nele, ele ia conseguir amar daquele jeito, ser perseverante, ser benigno, ser bondoso. Por quê? Porque o adulto já entende a importância de outra pessoa na sua vida. A criança não, meu filho quando fazia alguma coisa, ele olhava para mim assim, eu vou embora de casa. 4 anos dizendo que ia embora de casa, eu falei assim, tu vai o quê? Com a lancheira vazia? Tu vai fazer o como assim? Aí ele começava a pensar, mas ele não pensava na importância do outro. Ele dizia assim, não quer dar o que eu quero, eu vou embora de casa e acabou. Eu assim, então vai. Ele, tu vai ficar sem mim. Eu falei assim, você sem mim, tu pensou nisso? Aí sentava. Ele, a senhora ia sentir saudade de mim? Eu falei assim, ia mesmo. Você também ia sentir saudade de mim. Ele, eu ia. Então fica aí. E vai tomar banho. E vai tomar o banho que eu te falei para tomar. Pode ir. A criança não tem essa visão de amor. O amor da criança, se for saudável, é o grato. Que é o nosso primeiro linguagem do amor. A gente tem que ser grata por tudo que a gente recebe. É o primeiro amor que a gente manifesta. Só que o amor de 1 Coríntios 13 é o último nível do amor. É o amor que vai além da gratidão. É o amor que preserva a pessoa independente da própria pessoa. Só um adulto consegue fazer isso. A criança, no máximo que ela vai chegar, é amar você na medida que você a ama. É o toma lá da cá. Você fez café da cama para mim hoje, então amanhã é meu dia de fazer isso para você. A criança, o máximo que ela vai chegar nisso aí. O amor que preserva a pessoa por entender a importância dela, independente do que ela faz por você, esse amor, só um adulto consegue fazer. O amor da criança é gratidão, então você primeiro tem que receber para depois reconhecer o que lhe foi dado, e depois devolução. Você me deu e agora eu te devolvo. A criança ela vai chegar até este ponto de amor. Agora, fazer, quando o outro nada fez, quando o outro não está fazendo, mas você precisa ser aquela que preserva, a menina não vai conseguir fazer isso. Você tem certeza absoluta, são 20 anos aconselhando pessoas que desistiram dos seus filhos, porque o filho não estava sendo o filho que ela precisava. 20 anos aconselhando mulheres que não lutaram pelos seus casamentos, porque o marido não estava fazendo primeiro por ela. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Por quê? Porque a menina no máximo vai devolver o que foi dado, mas ela nunca vai primeiro doar para depois receber. Isso é coisa de mulher. Então, queridas, eu quero hoje que você comece a refletir e peça para Deus começar a trazer o seu entendimento. Eu quero te ajudar a matar a sua menina, como eu matei a minha, né? E quando ela quer dar uma ressuscitada, eu já chuto ela lá no outro canto também. Sai daqui, ô praga! Sai daqui que você só atrapalhou a minha vida. Você era bonitinha na infância. Agora aqui, com essas décadas de vida, você não é mais bonitinha, não. Então, eu quero que você feche os seus olhos agora. A gente vai colocar a música, vai ser bem rápido, para a gente já tomar o nosso café. Mas você começa a refletir sobre a sua menina. Para que você comece a se despedir dela. Para que você comece a entender que ela precisa ser morta. Peça para Deus começar a mostrar para você o que você agiu em tolice. Eu sei que Satanás vai dizer para você que agora já faz muito tempo que já acabou,
que não dá para consertar algumas coisas, mas se você matar a sua menina hoje, começar a matá-la hoje, vamos ser sinceros, vai começar hoje, você vai evitar de cometer novos erros. E vai ter força para corrigir o que puder ser corrigido dos erros do passado, o que ainda dá para ser corrigido, porque sempre dá. E por que dá? Porque você ainda está viva. Você não vai conseguir recuperar o tempo, mas você pode recuperar o coração que foi machucado naquele tempo. Se você não consegue identificar a sua menina, olha pelos seus sentimentos de incapacidade, porque a menina, por não ter experiência, não se sente capaz de fazer nada. E olha como você se comporta cada vez que você se sente insegura de fazer algo. Não parece uma menina? Veja quantas oportunidades você perdeu por causa disso. Quantas coisas que você sabia que poderia ter feito bem feito, mas porque você ficou insegura da sua própria capacidade, você acabou fracassando nisso. Analise o seu coração e comece a ver. Eu não estou aqui para trazer condenação sobre a sua vida. Eu só quero trazer exortação para a sua vida, para que você possa começar a desenvolver uma feminilidade correta. Porque se você não tomar uma decisão, aqueles 7 pilares que a gente vai conversar, você não vai conseguir executar. Por quê? Porque aquilo lá é de uma mulher virtuosa, não é de uma menina super poderosa. Pai, eu estou aqui com essas amadas. Tu sabes a vida de cada uma, o histórico de cada uma, você conhece elas completamente, sabe exatamente o que foi que aconteceu com elas, as decisões que elas tomaram, sabe de tudo, sabe dos seus medos, das suas dores, dos seus traumas, conhece elas de dentro para fora. O que eu peço é que essa palavra possa ter feito compreender que existe um nível acima dentro da feminilidade dela que precisa ser desbloqueado. E não importa se elas têm 14, 60, 70, 80 anos, elas ainda estão respirando, ainda há algo novo que o Senhor quer fazer. Faça com que elas compreendam que para um Deus eterno o tempo nunca foi nada. Que o Senhor não enxerga o tempo como elas enxergam. E se elas estão aqui hoje é porque existem coisas que precisam ser destravadas, coisas que precisam ser desbloqueadas, coisas que precisam ser deixadas para trás, porque elas não vão conseguir viver o hoje para viver um novo futuro amanhã, se continuarem olhando para trás. E a menina foi quem elas foram ontem. Que elas possam enxergar como elas são agora melhor. Que elas possam enxergar como o Senhor deseja que elas sejam agora. Eu oro por cada uma delas nesse momento. E o que eu peço é que essa semente que foi plantada aqui comece a germinar ao longo desses dias. Para que elas possam restaurar relacionamentos quebrados com pais, com amigos, com irmãos, com vizinhos, com colegas de trabalho. Que elas possam ser um pilar dentro da sua casa, nos seus trabalhos, mas um pilar sem peso, sem fardo, naturalmente, que elas se vejam com toda esta honra, com toda esta dignidade que o Senhor colocou sobre cada uma delas. Que elas se vejam dentro da perspectiva da mulher segundo o seu coração. Que elas queiram olhar para Abigail e ver um referencial de como uma mulher sensata deve agir. Não apenas em favor de si mesma, mas em favor também daqueles que vêm até ela clamando por ajuda. Que elas não negligenciem
o favor. E se elas não souberem, que elas se lembrem que elas sempre podem aprender. Pai, é isso que eu peço por cada uma delas. Amém. Encerramos. Queridas, eu estou feliz mais uma vez porque vocês estão aqui. Tanto o pessoal que já me acompanha, como as pessoas da célula aqui. E eu agradeço muito, eu espero que vocês tenham sido ministradas e edificadas, que esse é o objetivo do nosso ministério, está fazendo esse apoio à igreja. Tá certo? Beijos.